medidas de avaliação em psicologia, medida todo mundo já lembra, né? O próprio termo já diz, medidas, eu estou medindo, é uma forma de medir, de avaliar, e a proposta 1 é a gente entender mais essa parte da teoria, o que são os testes, qual é a proposta de uma avaliação, qual é a proposta quando nós usamos de algum teste, a gente quer medir o quê? Então, a gente quer medir traços de personalidade, a gente quer medir aptidão, a gente quer medir alguma situação que nós levantamos em nível de diagnóstico. Então, nós queremos comprovar quantitativa e qualitativamente isso. Então, dentro dessa linha, nós temos todo um conceito aí de... Hoje nós vamos ver os testes projetivos em relação às técnicas expressivas. O que significa isso? Dentro da própria forma, né, de uma das ferramentas que nós temos em relação à profissão, o teste, ele é uma forma de confirmar, de validar algumas situações que nós levantamos na clínica, que a gente tem, às vezes, a necessidade de trabalhar em relação a uma descrição de um cargo, em nível da escola. Então, assim, o que a gente usamos, né? Nós usamos os testes como uma ferramenta na clínica, na escola, na organização, na forense, na psicologia social, então, na vocacional. Então, temos vários instrumentos para estar nos auxiliando a identificar cargos, situações, patologias, confirmar algum déficit cognitivo, alguma situação de forma mesmo de mensurar se aquela pessoa está apta ou não naquele momento. Então, só retomando, teste é momento, né? Então, lembrando que quando nós vamos fazer o laudo, os termos técnicos, né, que nós vamos usar dentro daquela técnica que nós estamos trabalhando, mas usar os termos técnicos, os verbos corretos, e principalmente a forma de, no momento, o sujeito ou o paciente apresenta, né, e assim por diante, porque o teste é momento, né, então sempre pode ter uma variação em nível de resultado. Diva, Oi, bem. a Marta está pedindo autorização para entrar. Já pus aqui. Então, vamos lá. Dentro dessa proposta, né, do teste na projeção, a gente tem o Freud, acho que tem para todo mundo. A gente tem o Freud, né, que foi um dos pioneiros, né, trabalhando em termos de projeção. Então, o que ele diz em relação a isso? O que é projeção? Então, a primeira vez que o termo projeção apareceu, ele trata isso como um acúmulo de excitação sexual somática, e ela é desviada do psiquismo através da projeção, ou seja, o excesso de excitação que inunda o psiquismo e é deslocado, projetado para o exterior. Então, o que nós precisamos linkar aqui? Vocês estão tendo história da psicologia, vocês estão tendo desenvolvimento humano, né, da criança, evolução, como, né? Então, dentro dessa linha, vocês precisam começar a linkar toda a parte de medidas com a outra parte técnica, né, que vocês estão vendo em outras disciplinas.
né, para começar a se aprofundar também, entendendo os termos e juntando, porque cada disciplina ela vai estar, né, ela tem um conteúdo que está formando um todo para vocês terem um começo aí de base dentro da proposta do que é a psicologia, né, quais são as abordagens que ela trabalha. Agora é uma iniciação de tudo, na medidas e avaliações 2, vocês vão trabalhar realmente mais os testes, entender um pouco mais, e todo o teste, né, que vocês forem fazer, principalmente os testes da parte clínica, a necessidade de estudar muito, né, de ter muita base de conhecimento do teste e da parte técnica também, para a gente elaborar o laudo. Principalmente quando nós trabalhamos um teste projetivo. Ele tem muito a ver com ele tem muito a ver aí com... Sumiu o meu material aqui. Ele tem muito a ver com o conhecimento mesmo, né? Conhecimento que cada um, em nível profissional, tem daquele conteúdo. Então, sempre ficar atento a um planejamento, por que eu vou usar esse teste, qual é o objetivo, o que eu quero validar em nível de diagnóstico com esse instrumento. Tá? Então, o Freud, ele já levanta, né, desde o início, a parte, o termo projeção, né, dentro da psicanálise, ela é muito forte. Então, os testes projetivos, ele tem uma fundamentação teórica e técnica com a psicanálise voltada aí para o Freud. Então, o Freud traz aí desde o início o termo projeção, que é um acúmulo de excitação sexual somática e desviada, quando ela é desviada, né, do psiquismo através da projeção, ou seja, o excesso de excitação que inunda o psiquismo, ele é deslocado, projetado para o exterior. Então, quando você pega Freud, ele fala lá do inconsciente, do pré-consciente, do inconsciente, do consciente, né? Então, esses lados, né, id, ego, superego, então são todas as partes, né, o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, ele começa a trabalhar muito essa linha aí dos termos de projeção. Ele continua a trabalhar o conceito de projeção, aqui a gente está falando um pouco de história, associados aos estados de paranoia crônica, né, quando ele começa a estudar aí os termos. E a projeção, para ele, e vocês vão ver em outros teóricos também, ele usa a projeção como um mecanismo de defesa inconsciente de um cunho patológico. Então, para Freud, para Ana Freud, que era filha, né, do Freud, para Jung, vocês vão trabalhar muito essa coisa do mecanismo de defesa. O que o mecanismo de defesa faz? Ele defende, de certa forma, o ego, né? Estou falando de um termo bem menos técnico aí para a gente trabalhar. Então, você tem o id com todos os seus impulsos, com todas as suas, de certa forma, vontade, né? Com toda aquela coisa de faço, vou fazer. E aí você tem o superego com seus valores, né? Com as suas normas, em nível aí de cultura, em nível de valores de formação, né, de estrutura, de cultura e tal, pondo um limite, vamos dizer, naquilo que pode ser feito ou não. E o ego, né, que aceita, né, vamos dizer, então quem bloqueia todos os impulsos do ego, do id,
de certa forma, é o superego no sentido de isso vai daí, isso vai acontecer assim, isso vai acontecer assado, se você passar, né? Mas como uma forma de defesa do ego, o que a gente usa, né? O que nós usamos? Todo um mecanismo de defesa, às vezes até inconsciente, mas de cunho patológico, né? Então, quando nós usamos dos testes projetivos, é uma forma de bloqueio, assim, de burlar, né? Então, a gente acaba burlando esse mecanismo de defesa e a gente traz à tona, né, essa situação de, através do desenho, da projeção, que é uma das primeiras linguagens, né, que a gente aprende, que é a desenhar, às vezes até antes da fala, né, em nível histórico, você vê pela parte primitiva que você tem os desenhos registrados lá nas paredes, né, em muitos lugares. Então, é uma forma de você projetar, uma forma de você deixar registrado aquilo que você está vivendo naquele momento. Então, dentro do histórico, é mais ou menos isso numa linha bem simples, né, da gente estar falando, só que o termo correto, né, que nós precisamos usar, principalmente enquanto profissional, é dentro disso, você trabalhar a parte do mecanismo da defesa, a parte inconsciente, trabalhar toda essa parte da projeção, né, porque a projeção, ela protege o psiquismo, né, então a atuação na diminuição da tensão psicológica decorrente de conflito. Então, para eu sentir menos sofrimento, vamos chamar assim, né? Nós usamos do mecanismo de defesa, que é uma forma de burlar esse sofrimento, porque a gente deixou, de certa forma, o id passar, né, por alguns valores, por alguns conceitos que nós temos em relação ao superego. Por exemplo, eu sei que dentro dos valores, roubar, né, acho que eu já até comentei isso com vocês, roubar é uma situação delicada, né, em nível de estar ou não dentro de uma regra, né, de uma cultura. Podemos burlar isso, né? De repente você tem todo um impulso, faz. É só um anel, pega. De repente, né, você acaba fazendo isso. E aí você fala, você entra naquele mecanismo, nossa, mas não vai fazer falta para a pessoa, ela tinha tantos anéis, né? É uma forma de você colocar. Agora, ao mesmo tempo, você pode ter a culpa em relação a isso. Nossa, eu peguei, e agora? O que eu faço? Né? Então, esse ir e vir, né, entre o impulso e realmente os valores que tem e o que pode causar tudo isso, né, o mecanismo de defesa, ele acaba te livrando, de certa forma, de um sofrimento, né? Mesmo devolvendo o anel, existiu sim, né, uma situação que você deixou passar, né, que você perdeu, de certa forma, né, um controle, né, você deixou passar isso. Então, o mecanismo de defesa, ele vem com uma forma de amenizar o seu conflito em relação àquela situação que você viveu naquele momento. Às vezes ele fica lá como uma forma de trauma, né? Às vezes ele fica lá no inconsciente, né? E as coisas passam a ser despercebidas, você cria, às vezes você substitui essa situação do roubo, por exemplo, por uma outra patologia. Então, dentro dessa linha,
né, a projeção, ela desempenha um papel importante na maneira com que cada um estrutura e percebe o mundo externo. Lembranças conscientes ou inconscientes que influenciam na percepção dos estímulos contemporâneos, né? Então, nesse momento. Então, sempre nós vamos buscar coisas do passado para trabalhar, ou, né, para ver como a gente está nesse momento agora, né? Os métodos projetivos, eles possibilitam uma apreensão profunda dos conteúdos dos quais nem sempre o sujeito tem consciência. Quando nós falamos do Freud, né, tem um livro bastante interessante, se vocês quiserem trabalhar, porque foi um dos primeiros conteúdo, né? Alguém, por favor, desliga o som. Um dos primeiros trabalhos do Freud é o livro Totem e Tabu, né? É um livro pequeno, de fácil leitura. Sugiro que vocês deem uma aprofundada nisso, porque no livro Totem e Tabu, ele fala e ele começa a trabalhar toda essa linha aí do que significa um tabu. Então, por exemplo, tabu em relação a algumas culturas. A vaca, por exemplo, na Índia é sagrada. Se eu comer a carne, né, tem toda uma situação que pode estar acontecendo em relação a eu burlar essa situação. Então, o que o Freud faz? Né? Ele vai buscar lá nas culturas, né? Ele vai buscar dentro das raízes, da parte histórica, então ele usa um pouco dessa coisa toda da antropologia, do nível do tabu, e traz isso pro inconsciente, né, para ir de ego superego, ele traz isso para inconsciente, pré-consciente, consciente, no sentido de eu burlei aquela situação, o que isso vai acarretar em mim em nível de culpa, como que eu alivio isso, né? Então, o livro de Tabu Totem e Tabu, né, que é uma das primeiras obras que o Freud trabalha, ele traz todo esse conceito aí com um pouco mais de profundidade. Eu sugiro que vocês leiam ele, né? Ele é de fácil acesso. Eu acho que vocês encontram como e-book, na própria parte da biblioteca da Anhanguera pode ter. Então, dentro dessa linha, o tabu e o totem para Freud, né, ele fala, por exemplo, que o tabu ele abrange, né, o caráter sagrado de pessoas, ou impuro. Ele fala o tipo de proibição que resulta desse caráter, a santidade que resulta de uma violação de proibição. O contrário de tabu na Polinésia, por exemplo, formas novas que significam gerar o incomum. Então, num sentido mais amplo, né, da palavra, várias classes de tabu podem ser diferenciadas. Então, por exemplo, o que é tabu aqui para a gente, né, o que não é sagrado, o que pode ser violentado no sentido de ultrapassar, pode não ser numa outra cultura, mas o que implica para o sujeito quando você ultrapassa isso, né? Quando você deixa de seguir essa regra, né? Essa situação de aqui, em quem eu acredito, como eu acredito, quais são os valores que isso implica e como é esse castigo. Então, esse castigo de estar burlando essa situação
Freud entende dessa maneira, né? Ele começa a trabalhar dentro desses estudos e ele usa, então, esse castigo como uma forma de projetar no corpo, que é o que nós fazemos, e traz isso, e usa também, né? E aí ele começa a usar que você pode trabalhar isso como um mecanismo de defesa inconsciente. Então, o mecanismo de defesa, ele não é consciente, né? Ele é inconsciente. Eu uso deles para defender, né, para me proteger, para fortalecer o meu ego, para eu conseguir ir caminhando, né? Uma pessoa extremamente tímida, é claro que dentro dessa proposta, né, que o Freud fala em nível de mecanismos de defesa, para ele, né, se você voltando lá para trás, né, para a sua formação de estrutura de personalidade, existiu alguma situação ali na infância, né, que resultou isso, né, esse mecanismo de essa situação, né, que resultou aí numa timidez. E é na adolescência, né, que nós vamos fortalecendo ou formando toda essa estrutura de personalidade. Agora, nos testes projetivos, nós podemos aplicar esses testes, esses métodos projetivos para criança, né? A partir até de 2 anos de idade, nós já começamos a usar. Então, para nós, né, enquanto profissional, como uma ferramenta, o teste projetivo, ele traz uma linguagem, né, da projeção. Então, é o manifesto e o latente. Então, eu estou manifestando, mas eu tenho um sentimento que é o latente. Então, esse latente é o que está lá dentro do inconsciente, né? Mas quando eu escrevo, quando eu desenho, eu estou, de uma certa forma, burlando toda essa situação de mecanismo de defesa, né? E nós, enquanto profissionais da psicologia, a gente tem aí toda uma situação técnica, né? Por isso que a gente está estudando, que vocês estão estudando, que eu estou estudando, para entender, junto com a entrevista, né, junto com toda uma anamnese, o histórico daquela criança ou daquele adulto, naquele momento, está trazendo ali para você, tá? Então, eu acho uma das formas mais bonitas, né, quando a gente trabalha aí toda a parte projetiva, é muito linda, muito rica. Porque ele valida, né? Ele acaba validando aquela percepção que a gente tem, né? Porque eu vejo, né, toda a parte da psicologia como muito, além da intuitiva que a gente acaba tendo, e a intuitiva também tem a ver com toda a parte técnica, né, histórica que a gente tem de nível de conteúdo, mas se junta tudo, né? Então, a pessoa que está chegando para você vê toda a parte comportamental, mesmo que você está trabalhando numa linha analítica, né, dentro de uma psicanálise, mas o corpo traz isso porque a gente está falando da parte projetiva, né? Então, eu estou falando uma coisa, mas estou expressando outra. Eu estou expressando uma coisa, né, de felicidade, mas de certa forma em algum momento eu acabo me perdendo, né, e deixo passar, né, aquilo que realmente eu estou sentindo. E no desenho é a mesma forma, né? Então no desenho, na escrita é a mesma forma. Então dentro dessa linha aí dos métodos projetivos é uma situação de estímulo pouco estruturada e mal definida, vaga e imprecisa, sem qualquer significado estabelecido pelo examinador ou aplicador do instrumento.
sobre o qual o sujeito pode, então, imprimir um sentimento particular, singular, próprio, instruções breves gerais. Quando a gente diz o sentimento particular, singular, próprio, instruções breves gerais, né, de forma, assim, ele é um instrumento de fácil rapport, né, porque quando você diz para a criança, faz um desenho da sua casa, né? Porque a gente vai ver um deles aqui, que é o HTP, faz um desenho da sua família, né? Ele consegue trazer isso, né? O HTP, por exemplo, é um desenho, é um dos testes mais usados aí na clínica, principalmente com criança. Então, ele é de fácil acesso, né? Ele é uma linguagem fácil, né, de você se comunicar, né, com uma criança, e a criança, desde pequena, ela tem essa relação de pai, de mãe, de casa, são coisas que para ela é de fácil entendimento, né? Então, cada indivíduo vive aí um mundo único, que lhe é próprio, né? Então, essa observação de suas condutas e as suas atividades controladas serve para a dedução dos traços de personalidade e da dinâmica do seu funcionamento. Trabalhando ainda, né, esse outro lado, esse não vai para o ladinho, né? Então, vamos ver se o nosso de volta. Então, o principal objetivo, né, desse método projetivo é investigar a dinâmica e a estrutura da personalidade dos indivíduos. Então, é um estímulo que tenham poucos elementos externos. Então, o mundo interno do indivíduo traz, através do desvendamento das forças psicológicas envolvidas, as respostas dadas aos testes, né? Então, lá, os testes, o mundo interno, né? Aquilo que eu coloquei, o que eu estou sentindo. Estou manifestando uma coisa, estou, às vezes, apresentando outra. Mas, realmente, o que eu estou sentindo, né, no teste, você consegue, né, identificar realmente qual é o verdadeiro sentimento, né? Quais são essas forças que estão ali, às vezes, segurando e oprimindo um desenvolvimento ou uma situação que ficou ali parada enquanto catarse. É uma forma, então, com que, frente a determinada situação, cada pessoa vai experimentá-la de acordo com a sua perspectiva pessoal, e é nisso que traduz a estrutura da personalidade de cada um. Então, é importante vocês guardarem que cada um é único, né? Cada um tem a sua personalidade. Mesmo quando você fala de gêmeos, né, eles têm, sim, gosto parecido, comportamentos parecidos, mas a personalidade é diferente de um para outro. Em alguns a gente vê isso de forma muito gritante, né? Que tem, às vezes, uma... Cisa, Oi, Ben. tem um estudo interessante, né? Acho que foi em Harvard, que eles trabalharam por vários anos um grupo de gêmeos. Eles chegaram a essa conclusão, mesmo na mesma família, na mesma casa, completamente diferente, né? Sim. Teve pessoas com mau caráter, teve homossexuais, teve de tudo nesse grupo que eles acompanharam. Foi bem interessante. E pra gente, você fala assim, nossa, eles são tão parecidos, né? Eles são tão parecidos, mas são diferentes. São diferentes nesse sentido. Cada um é cada um. É DNA, né? Cada um. E mesmo sendo criados pela mesma estrutura familiar, pela mesma cultura, existe alguma situação ali que foge, né?
que foge. E o que a gente faz em todo momento é manter um certo controle, é manter um certo equilíbrio, né? Então, é isso que nos move em relação ao outro. Então, às vezes você tem muitos comportamentos extremamente parecidos, né, dentro de um gêmeos, por exemplo. Você tem um comportamento muito parecido, mas, né, o nível do inconsciente, consciente ali, do pré-consciente, é totalmente diferente. É diferente nesse sentido, sim, porque eu sou um e o outro é o outro, né? A gente mantém, né, um equilíbrio para não fugir aí, né, da situação que é esperada. Então, agora, os mecanismos de defesa que um vai usar e que o outro também vai usar em determinada situação é de cada um deles. E esses estudos é interessante porque ele é um instrumento científico, né? Então, você levanta uma hipótese, mas ao mesmo tempo você tem uma parte da experiência. Desliga o som, por favor. Ele tem toda uma parte científica, né, de estudo que valida isso. E é isso que é interessante para a gente, né? Por isso que a gente está sempre no movimento de evolução. Então, o que eu tinha como válido, como aceito, não existe hoje, né? Sempre tem alguém aí fazendo esse movimento de validar isso. Por isso que é muito interessante, né? Você conhecer a base, que é rica, você conhece a base, mas ao mesmo tempo se levanta assim hipóteses, mas será que isso é correto? Será que isso é legal? Será que isso vai implicar em alguma coisa? Por exemplo, se eu fizer um teste numa criança hoje, num isolamento como nós estamos, ele teria o mesmo resultado, talvez, de um teste anterior? Qual é a resposta, né, que nós temos hoje num teste projetivo em relação a 4 meses atrás? Como que vai ser um teste projetivo daqui a 2, 3 meses? Então, são estudos, são hipóteses que você pode estar levantando na mesma estrutura, né, de um teste projetivo, porém, você vai ter, às vezes, algumas respostas diferentes, muito mais latente, né, do que às vezes atrás, né, ou nas situações bastante ricas em cima disso. Então, é importante nós estarmos atentos que estudos estão sempre em evolução. E nós podemos fazer isso, né? A partir do momento que você contesta uma situação, você pode sim trabalhar em relação a isso, através de testes, de estudos, de experimentos, e chegar a uma conclusão diferenciada, diferente disso, diferente do que está acontecendo. É isso que a gente faz no mestrado, é isso que a gente faz no doutorado, é isso que a gente faz um pós-doc, né? Então, é dentro dessa linha que nós vamos trabalhando. Então, a parte de pesquisa, né, na psicologia, ela é muito rica, ela é muito gratificante. Ela é chatinha nos números, né? Mas os resultados é fantástico, né? Então, é muito rico a gente seguir também esse lado, mesmo trabalhando numa linha, numa outra abordagem, é interessante você ter um viés, continuar no mestrado, no doutorado, para você ir se desenvolvendo e estruturando, né, alguma situação que você fala, nossa, mas isso será que é assim mesmo? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais, vou estudar um pouquinho mais para ver se isso tá válido ainda, né? Vou levantar algumas hipóteses. É gostoso isso. Vocês vão ver que cada vez mais isso vai estar explorado aí em vocês. Então, voltando aqui, o HTP
né, que é o teste da casa, da árvore, da pessoa, ele é um teste projetivo, um dos mais usados, né, na clínica. É também usado na organização, é também usado no hospital, né, na área hospitalar. Então, é um teste que, como eu comentei, ele é uma técnica projetiva gráfica, né? E ele tem as duas faces. O não verbal, né, que é a parte dos desenhos, por isso que é não verbal, você está desenhando, né? E você trabalha com ele, a casa, a árvore e a pessoa. Então, por isso, da aplicação, através aí de 2, 3 anos de idade, você já consegue trabalhar isso, né? É claro que você vai fazer uma leitura, mas quando você fala de uma leitura técnica, no teste do desenho, nós não abordamos a parte maravilhosa da coisa, né? Então, porque uma criança de 2 anos, ela já ela já consegue reconhecer o corpo. O que significa isso? Que ela sabe onde é a cabeça, ela sabe, né, onde é o corpo, ela sabe que ela tem braços e mãos, que ela tem pernas e pés. Né? Então, quando você diz de uma figura humana, né, desenhar ela, por exemplo, o que é esperado? É esperado que ela consiga, né, que ela consiga projetar e entender, né, o corpo. Né? Você não vai... você pode trabalhar, assim, né, os detalhes. Né? Você pega uma criança de 2 anos, por exemplo, que consegue desenhar a cabeça, o corpo mesmo, tal, né? A mão, às vezes, nos risquinhos. Agora, o que pode chamar a atenção? Isso é um esperado dentro da normalidade. O que pode chamar a atenção? Você pegar uma criança de 2 anos e ela fazer o detalhe, né, da unha, não sei do que, não sei do que. Então, o detalhezinho também é uma situação que vai chamar a atenção. Então, existe todo um estudo que vocês vão fazer quando, né, mais para frente, vocês vão trabalhar muito mais o HTP. Quando for aplicar, é importante conhecer muito bem o teste, né, porque ele vai dar toda a parte qualitativa e a interpretação sua em relação aquele que está projetado ali. Claro que ele vem de um diagnóstico, né? Ele vai ter base sempre num diagnóstico, né? Então ali você está fazendo um psicodiagnóstico, significa isso. Está fazendo toda uma parte técnica, mais o diagnóstico. Você está investigando, né, como está a estrutura de personalidade daquela criança ou daquele adulto naquele momento, um psicodiagnóstico, estudando a parte psíquica, né, através de uma ferramenta, né, de um diagnóstico que vai te dar esse diagnóstico. Essa ferramenta pode ser uma entrevista, pode ser um teste, pode ser um questionário, pode ser uma bateria, né, de teste, como nós já vimos antes, tá? Então, o HTP, ele é um dos mais usados para técnicas projetivas. Os desenhos, então, eles são avaliados pelos sinais de psicopatologias existentes ou potencial psicopatologia, pelas características do desenho, pelo tamanho, pela localização, pela presença ou ausência de determinadas partes, pelas respostas durante o inquérito. Para obter aí, né, as informações sobre como uma pessoa experiencia a sua individualidade em relação aos outros e ao ambiente do lar. Então, o HTP estimula, né, a projeção de elementos de personalidade e de áreas de conflitos. Eu vou parar a gravação aqui para a gente começar, para vocês fazerem
o desenho como eu comentei, depois nós voltamos a terminar essa parte, e aí vocês podem até entrar também trabalhando dentro dessa linha, tá? Só um minutinho, por favor. Vou parar a gravação aqui.